Pessoal, então, boa noite novamente, de maneira oficial, né? Estou aqui com a disciplina de vocês de manutenção e configuração de software. Essa disciplina, ela é muito importante para a vida profissional e a carreira de vocês vão perceber isso agora. Na nossa matriz curricular da FATESG, ela não tem uma carga horária muito alta, porque o foco nosso é mais análise e desenvolvimento de sistema. E aí, como esse foco é maior em análise e desenvolvimento de sistema, não dá para a gente imergir, né? Não dá para a gente mergulhar dentro desse conceito. Mas acredito que a quantidade de horas que está aí é suficiente para, no mínimo, a gente brincar bastante com essas terminologias e com essas coisas aqui. Ela envolve um pouquinho de prática, tá? Ela envolve um pouquinho de configuração de ambiente, ela envolve um pouquinho de alguns aspectos que eu vou ver se eu consigo ir com vocês até um certo ponto de ferramentas, vocês vão ver que bacana. Então, tudo vai depender de como a gente tocar a disciplina. Esse cara aqui é o meu LinkedIn, tá? Acho super importante, super válido vocês estarem trabalhando com o LinkedIn. É uma plataforma, né, de rede social profissional muito forte. Então, aqui você consegue ter uma noção do que está acontecendo, você pode ter uma noção aqui de vagas, de empresas. Então, a rede social de verdade pela qual você tem que conseguir dedicar um certo tempo é o tal do LinkedIn. As outras são sociais, e aí a gente não entra nesse campo social, né? Ali é para socializar, é para brincar, é para fazer outras coisas. Aqui é uma rede mais profissional mesmo. Essa parte de vagas aqui, o LinkedIn, ela alinha o que você tem descrito no seu perfil, ok? Com o que as empresas estão precisando. Você pode filtrar por salário, por vagas em abertas, você pode filtrar por cargo ou por cidade, e por aí você começa a ter algumas oportunidades aqui dentro, certinho? Então, esse cara aqui é o que eu indico para vocês estarem trabalhando. Quem não tem o código da sala de aula, tá? A sala de aula, ela tá lá no WhatsApp de vocês, no mural, né? É esse código aqui. Todo o material meu, eu vou estar fazendo uso do Google Classroom, para poder fazer uma gestão melhor da nossa disciplina. Tranquilo? Inclusive, aqui já tem as atividades e material postado, e aqui já tem também o plano de ensino, o qual eu já passei Professor, junto com vocês, né? as atividades, elas também vão ser postadas no Google Class, né? Sim, eu No vou Google postar Classroom. tudo no Google Class, e durante a aula, se eu passar alguma atividade específica, a gente negocia como vai ser feita a entrega. Então, o educacional não vai ser utilizado na sua disciplina, no caso. O educacional é da FATESG, não é? Que você está falando? Isso. É. Não dá para eu fazer o uso dos dois e cobrar de vocês nos dois ambientes. Nós vamos focar no Google Class, e as coisas que eu fizer aqui, eu vou criar os links lá para poder deixar registrado, só isso, Beleza. beleza? Mas eu vou Aham. tentar fazer o uso da plataforma de cá, porque já cai no seu celular, você não tem que escrever nada, entendeu? É algo mais transparente e você consegue acessar de maneira mais fácil. Ah, de boa, eu até prefiro o Google Class. Perfeito, ótimo. Só para saber mesmo onde postar as atividades. Então, tá. Aí cada professor negocia de sua maneira, tá? A FATESG está Uhum. dando realmente o Google Escolar, né? E aí esse Google Escolar aqui dá alguns recursos a mais para a gente, inclusive essa possibilidade de gravar a aula, né? De ter uma sala mais privada, ter mais qualidade na transmissão e por aí vai. Vocês percebem que esse Google Meeting, ele trabalha melhor do que o Google Meet que esteja de maneira gratuita no seu Gmail. Pelo menos é uma percepção que eu estou tendo até agora, ok? De boa. Então tá, então a disciplina de manutenção e configuração de software, ela é uma disciplina que trata alguns aspectos sobre como que eu faço uma manutenção no sistema e como que eu faço algumas configurações, algumas gerências de configurações, ok?
Então, eu vou passar um pouco sobre os fundamentos principais da engenharia de software, vou falar um pouco sobre o guia da engenharia de software, chamado SWIBOK, e vou tentar entrar um pouco mais na área específica 5 e 6 do SWIBOK, vocês vão entender por quê, ok? Beleza, então, na engenharia na ciência da computação, existe uma área dentro dela conhecida como engenharia de software. Essa área de engenharia de software, ela abrange a estrutura lógica, né, o código, né, a codificação inteira, documentos, fluxos, mapas de processo, diagramas de A, diagramas de B, diagrama de classe, diagrama de entidade, por aí vai. Tudo isso daqui são estruturas lógicas que apoiam a construção de um software, ok? Beleza. Além disso, Além disso, aqui dentro da engenharia, você também tem aspectos de estruturas físicas, que são criadas, são construídas, né, são configuradas para suportar esse software que foi construído aqui no item um e no item 2. Quando você fala software, você está falando só do sistema que você está desenvolvendo e dos aspectos de documentação que eu acabei de elencar. Quando você fala de estrutura física, você está falando de servidor, você está falando de estruturas de tablets que vai ser utilizado, para mobile, entendeu? De núcleos, você está falando de uma série de outras coisas, de padrões de rede, de comunicação e por aí vai, ok? Quando você projeta um sistema computacional, você junta o item um com o item 2. Quando você tem o item um e o item 2 conversando e planejado, você tem o que a gente conhece aí como sistema computacional. Então, quando eu vou desenvolver um software, eu estou preocupado com o software. Quando eu for configurar um servidor, eu estou preocupado na configuração do servidor. Se eu preocupar com todos os aspectos, desde a construção do software, até onde é que esse cara vai rodar, qual que é a estrutura de rede que precisa, que esse cara aguenta não sei quantos usuários pendurados no sistema, e etc. Isso daí eu chamo de sistema computacional. Então, quando você fala assim, estou desenvolvendo um sistema computacional, e você está apenas codificando o software, você está pronunciando errado. Entendeu? Então, você tem que falar, estou construindo um software, estou construindo, né, um aplicativo, você está construindo alguma coisa, um software aplicativo, mas você não pode falar que eu estou fazendo um sistema computacional. Quando eu falo sistema computacional, eu estou abrangendo o item um e o item 2, ok? Então, o que acontece? Tanto o item um quanto o item 2 na nossa área, ele é regido pela I3E. Essa I e 3E seguidas aqui, entendeu? É uma entidade internacional, tá? Maior, gigante, que tem o objetivo de normalizar e normatizar tudo que é software e tudo que é hardware, ok? Então, essa I3E aqui, ela vem para poder dar as boas práticas e para poder dizer o seguinte: o cabo de rede que eu comprar no Brasil vai ser o mesmo cabo de rede que vai estar rodando na Rússia, na Inglaterra, na Alemanha, entendeu? Na França, na Índia, tem que ser o mesmo padrão. Aquela pontinha lá que nós chamamos de RJ45, ela tem que ser padrão em tudo quanto é lugar. A fonte, a placa-mãe, a placa de rede, a placa de vídeo, você pode comprar uma estrutura dessa em qualquer lugar do mundo, que ela vai ser a mesma coisa, vai ser idêntica no mesmo padrão. Você pode comprar um HD de onde é que você quiser. Se você comprar ele lá ou comprar aqui, ele vai ser igual. Obviamente, obedecendo marca modelo, né? Então, o encaixe é único. O encaixe é único, não tem jeito. Por quê? Porque esse cara aqui padronizou. Porque lá no início, na história do início dos computadores, cada país ou cada entidade fazia e construía o seu sistema computacional à sua maneira. Viu como ficou massa a minha definição agora? Cada país ou cada entidade construiu o seu sistema computacional à sua maneira. Quando eu falo construir o sistema computacional, é o quê? Tanto o software quanto o hardware, tá vendo aqui? Ficou bacana. Agora a gente já consegue conversar em cima desse tema aqui. Então, aí perceberam-se que existia um tipo de cabo num lugar, existia um tipo de cabo no outro, existia um padrão de comunicação, um protocolo de comunicação diferente no lado A, diferente no lado B, que impossibilitava os computadores, que impossibilitava os computadores até mesmo conversar entre um computador e outro, porque um protocolo de rede entre eles
não era favorável. Então, a I3E foi lá e padronizou. Então, se eu quero comunicar numa página da web, o protocolo é HTTP, e vai rodar na porta 80. Se eu quero comunicar entre um computador e o outro via shell script, ou via tela preta, ou via terminal, eu vou comunicar via SSH, na porta 21. Ou posso utilizar a porta 22. Se eu quero fazer uma transferência de arquivo de um computador A para um computador B, eu vou trabalhar em cima de um protocolo chamado FTP. Se eu quero montar uma rede de computadores com um switch no meio e etc., eu vou utilizar a topologia estrela, com esses cabos aqui, e ele vai ser 10/100, ou 10/1000 gigabits. Ok? Então, ela padronizou tudo que isso daqui, inclusive padrões elétricos, né? Os computadores, internamente, têm que trabalhar ou é 5 volts ou é 12 volts. Não existe outra voltagem dentro do computador. Por quê? Porque isso padroniza e tudo que você for construir de processador, memória, placa de vídeo, etc., tem que trabalhar nessa estrutura de energia. E aí, esses caras, eles possuem um site muito massa. Esse site aqui, vou colocar aqui 3E, esse 3E aqui, ele, ele é .org, né? Então, esse cara aqui é um instituto de engenharia elétrica, eletrônica e da computação, alguma coisa assim, eu esqueci o que significa esse aí, ok? Então, aqui tem tudo, tá vendo? Os padrões da I3E, tudo normalizado, normatizado, ok? Então, tem tudo aqui dentro, cara. Toda a nossa área, ela é regida por esse cara, toda, ok? Então, é algo bacana da gente estar sabendo, né? E então, se você vem aqui dentro da padronização dele aqui dos padrões, eles dividem, né, eles categorizam isso daqui, e aí, com base no padrão I3E, aí esse cara vai dizer como que funciona aquilo dali, e todo mundo vai ter que trabalhar em cima desses aspectos. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar que existe um padrão IE 7594, tá difícil de achar, então vamos colocar assim, ó. Padrão, ponto, 754, cara. Eu errei, né? Olha lá. 75, tá vendo esse padrão IE 754, cara? Existe uma normativa da IE, e eles deram um número, tá? É a normativa 754. Que essa normativa, ela foi criada pelo engenheiros eletricistas e eletrônicos, ok? Ela já existia desde 1900 e bolinha, ok? Mas lá no ano 2000 ela foi adotada por todo e qualquer sistema computacional, ok? Qual que é o bacana disso? Todas as máquinas vão saber como que eu trabalho com ponto flutuante. Todas as linguagens de programação têm que trabalhar em cima desses aspectos aqui de números binários em ponto flutuante. Todo mundo sabe o que é um ponto flutuante, né? Um ponto flutuante é aqueles números quebrados. Quando você declara lá no Java uma variável do tipo double, tipo float, big decimal e etc., esse cara trabalha com ponto flutuante. Como que eu armazeno essa informação na memória e na CPU do computador? Como? Adotando o I3E, 754. Eu não posso fazer diferente. Então, a linguagem de programação Java, quando ela te dá um tipo double, ela tem que te dar um tipo double compatível com esse cara aqui. A linguagem matemática R, a linguagem MATLAB, a linguagem Python, Perl, qualquer linguagem de programação, PHP, não, desculpa, PHP não, PHP não é linguagem, né, mas beleza, qualquer outra, ela consegue, Ah, eu tava esperando essa. entendeu? Então, essa é o trabalho de ponto flutuante. Então, ele diz da normalização, como é que é o sinal lá dentro do computador, da CPU, como que trabalha com o arredondamento, como que eu aloco a parte inteira do número, como que eu anoto a parte fracionária, como que eu anoto essa parte fracionária, ela é em noção de expoente, como que eu trabalho com a precisão, entendeu? Aqui, cara, diz tudinho
como que eu consigo trabalhar. Se você vir aqui na precisão, você vai entender na precisão de como que eu posso estar trabalhando. Se eu trabalho com 32 bits, uma precisão simples, eu posso ter um número com até 7 dígitos, entendeu? Se eu for trabalhar de outra maneira, então eu poderia ter outros tipos de notações. Então, se eu quero trabalhar com double, o double significa dupla, né? Eu tenho o simples duas vezes. Então, eu posso enviar até 15 dígitos decimais, ok? Então, eu teria um bit destinado para o sinal, se o número é negativo ou positivo, eu teria 11 bits destinados para o expoente, eu teria 50 bits destinados ao próprio número, que seria armazenado na mantissa. A mantissa é a parte da memória, na ciência da computação, lá na sua CPU, que armazena a parte inteira do número. Entendeu? Então, quem que padronizou isso? A I3E. Então, cara, todo mundo que está na arquitetura de Van Neumann, ok? Lá de arquitetura de computadores, é obrigado a trabalhar com isso daí. Tem uns caras que melhoram isso daqui, tipo MATLAB, tipo Python. Tipo Java, você pode ir lá no Java e trabalhar com tipos especiais. Se você pesquisar aqui, ó, tipos, ele vai te falar, sempre vai ter alguém falando para trabalhar com números enormes. Entendeu? Como que você faz para poder trabalhar com números enormes, acima de 30 dígitos? Ele fala, você vai trabalhar com long. Como que esse long é trabalhado no Java? Entendeu? Ele é feito o trabalho de memória, mas não é processado na CPU. Por isso que quando você declara uma variável long no Java, ou uma big decimal, ou uma big integer, o seu sistema, se for processar coisas matemáticas, ele fica visivelmente mais lento, visivelmente mais lento. Vocês estão entendendo isso? Porque não é feito dentro do processador, isso é feito na máquina virtual do Java. Entendeu? Então, aqui ele te dá os exemplos. Eu posso ter um big int com essa quantidade de números, posso somar, né? Se eu somar esses dois caras aqui, o resultado da multiplicação, sei lá, não sei o que ele fez, ele fez a multiplicação. O resultado da multiplicação dá esse número aqui desse tamanho, sem perca de precisão. Entendeu? Agora, coloca isso daqui com o número quebrado para você ver. Pega esse número aqui, que é a parte inteira, e quebra ele. Aí você vai perceber, na parte fracionária, o quanto ele perde de precisão. Então, não dá, cara, para trabalhar com Java, para você trabalhar modelos matemáticos, modelos científicos, modelos de simulações, não dá, bicho. Você tem que ir para uma linguagem de programação que trabalha com esse aspecto. Aí você vai trabalhar com MATLAB. MATLAB trabalha numa precisão de 2 elevado a 240, alguma coisa assim. Você não tem noção do que é 2 elevado a 240 para esse tipo de precisão aqui, entendeu? Então, MATLAB e Python são melhores do que o Java para trabalhar com esse tipo de modelos matemáticos, entendeu? Então, a I3E, ela é o cara que faz isso. E tudo quanto é artigo, tudo quanto é novidade que você tem, que você quer publicar, você pode publicar em várias revistas, ok? Uma revista que é muito conceituada também é a I3 Explorer, essa daqui. Então, aqui você tem alguns artigos, esperar carregar aqui, tá? 5 milhões aqui, ó, de itens só de avanços tecnológicos para a humanidade. 5.244.271 artigos. E aqui tem as várias revistas. Aí as revistas aqui dentro da I3E, você pode procurar por journals, né, por revistas, né, e aí você pode, não sei onde é que está aqui, mas ele tem a separação das conferências. Então, se você vir aqui no journals e revistas, por exemplo, cada uma delas, cada uma delas trabalha com um tipo de evolução da nossa área. Tá vendo aqui? Esse cara aqui é só para computação afetiva. O que é computação afetiva? Computação que leva em consideração o aspecto afetivo do ser humano, que é a inteligência computacional. Entendeu? Então, ela surgiu em 2010.
entendeu? Então, aqui tem uma série de revistas, né? Sistemas Eletrônicos Aeroespaciais. Então, tá aqui, ó, desde 1965, entendeu? Então, tem coisas mais longas aqui. Então, cada um desses daqui é um jornal. Eu quero trabalhar só com sistemas de propagação sem antenas, wireless. Tem essa revista aqui. Então, aqui tem várias revistas aqui. E aqui você pode pesquisar também por autores, né? Vocês conhecem o professor Luiz Mário? Se a gente conhece, a gente teve aula com ele na primeira aula. Né? Olha aí que massa. O Luiz Mário tem um artigo publicado aqui, ó. Né? Ele usa informações sociais para compor uma função, uma métrica de similaridade baseadas em seus amigos mais próximos para eventos. Entendeu? Então, Uhum. para publicar aqui, bicho, é um upa-lelê, cara. 2 anos pesquisando. Esse artigo, Uhum. esse artigo dele aqui tem 37 full citações aqui, são 6 autores nele aqui, mas o Luiz Mário é o autor principal, então boa parte foi ele que fez. Aqui você tem uma abstração do que o sistema, do que ele desenvolveu, do que ele provou, entendeu? Do que ele testou, do que ele produziu de, de conhecimento, né? O que ele produziu para a comunidade da ciência da computação, entendeu? Qual foi a contribuição que ele deixou para a sociedade. Então, é esse artigo aqui. E aqui ele, né, tem a introdução, e você tem que fazer um cadastro aqui para poder ter acesso a esse cara. Se você utilizar o seu computador dentro de uma rede que faz parte da I3E, tipo Universidade Federal, por exemplo, quando você tiver logado lá dentro, só o fato de você estar dentro da rede da Universidade Federal de Goiás, você já tem acesso a esse documento aqui de graça. Porque se você tentar, sei lá, pagar isso daqui, ou tentar comprar isso daqui, você vai ter um custo, né? Então, se eu quiser comprar esse cara aqui, no caso, nós não somos membros, né? Então, você vai pagar US$ 33 para poder baixar e ter acesso a esse artigo do professor Luiz Mário aqui, por exemplo. Então, você tem alguns professores aí na casa de vocês, que isso não é muito divulgado, que estão aqui, né? Então, se eu pesquisar aqui, Bruno Urbano, esqueci o restante do sobrenome dele. Não é esse cara aqui. Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues Urbano ou Bruno Urbano Rodrigues. Então vai ser Bruno Urbano. É isso mesmo. Não sei como é que escreve o nome dele aí. Mas vai ter aqui, cara. Vai ter professores aqui. Não sei se o Francisco publicou aqui. Calas. Perdoe aí minha internet, mas é porque ela tá. Caraca, bicho, Francisco Calasca Xavier. Tá sem um cedilha, né? Porque eu não sei como é que tá sendo essa pesquisa dele aqui. Eu não consigo, não. Mas, enfim, né? O Francisco publicou o quê? Eu que não estou sabendo pesquisar aqui. É a pesquisa mesmo. E aqui tem as nossas publicações aqui também fiz parte. E aqui em 2014. Mas, enfim, essa é a I3E, ok? Vocês têm alguma dúvida? Até aqui tá de boa, Sussa. Beleza? Então, a I3E é isso, carece de vocês terem um entendimento sobre esse cara aqui. Então, a I3E, ele criou também, dentro de tudo isso que eu falei para vocês, ele cria guias para lógica, né, da construção dos sistemas, da parte de sistemas mesmo, né, e ele também cria para a parte física, ok? Ou seja, ele cria padrões para toda a área da ciência da computação e da engenharia da computação. E ele também criou um guia que te ajuda
a desenvolver sistema. Ok? Ele criou um guia só para esse item 1 aqui, ó. Olha só que bacana. Esse guia é conhecido como Swibock. O Swibock, ele apresenta como que nós devemos aplicar, ok? O conhecimento que já foi adquirido na construção de sistema. Por exemplo, vamos supor que você fosse construir um sistema do zero, e você nunca ouviu falar de nada disso. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de você ter certas dificuldades, entendeu? Aí você fala assim, não, eu vou ler o guia da área. Qual que é o guia da área que você pode ler e começar sem erro? O Swibock. Por quê? O que tem lá dentro do Swibock? Lá dentro do Swibock tem todas as boas práticas no desenvolvimento de sistema, tem explicado todas as áreas que eles chamam de áreas de conhecimento, ok? E lá tem tudo que as pessoas já apanharam na construção de software. Ah, eu quero saber como que é a melhor prática para eu trabalhar com sistema distribuído. Esse cara, com certeza, vai ter alguma coisa falando dentro do guia do Swibock. Onde é que você tem que procurar mais informações? Então, o Swibock, ele é um apanhado, tá, de conhecimentos e de boas práticas organizadas, ok? Que vai te dar um entendimento muito comum sobre tudo que está envolvido na engenharia de software. Tudo, cara. Entendeu? Então, assim, é um guia muito bom de você passar o olho, de você ter o conhecimento sobre ele, porque é ele que norteia a nossa área. Vamos supor que você está fazendo um sistema novo aí, muito novo, e aí você vai lá, publica um artigo nisso, e todo mundo entende que aquilo ali é bom e que realmente está no caminho certo. Tem grande chance daquela boa prática que você colocou lá cair nesse guia aqui do Swibock. Ok? O Swibock, então, ele traz esses aspectos aqui. Então, eu posso obter o Swibock onde? Se você vier aqui no Google, ó, o Swibock, você vai ver que ele vai estar falando aqui, ó, né? É um guia para um corpo de conhecimento de engenharia de software, conhecido pela sigla Swibock, é um documento criado sob o patrocínio de quem? Da I3E. Entendeu? Então, você pode vir aqui, ó, num determinado momento aqui, fazer o download desses locais aqui, todinho, mas se você clicar no primeiro, não era aqui que eu queria, se você clicar aqui, você cai num site de computação, que é da I3E, tá vendo? Aqui tem um guia, né, de engenharia de software, né, um corpo de conhecimento, né, Body of Knowledge. Então, esse é o guia de conhecimento, você pode clicar aqui em Download Swibock. Ok? Aqui ele fala dos autores, de como que foi feito, você pode fazer o guia, o download direto, e aqui como que ele trabalha, etc. Interessou em saber mais, quer aprender mais, você pode entrar em contato. Como que eu faço a citação do Swibock quando eu estiver trabalhando num artigo, né? Então, a citação bibliográfica é dessa forma aqui, ok? Por que o Swibock na versão 3? Porque houve uma evolução aqui, né? O último era 2004, né? Então, acaba que ele foi atualizado para a versão 3 agora. Né? Na versão 3, ele tá bem melhor em relação às áreas de conhecimento. Se você clicar aqui para poder fazer o download do Swibock, ele vai te direcionar para essa tela, você vai preencher isso daqui, tá? Não tem segredo, vai dizer se quer receber, você tem que marcar essas duas aqui de obrigatório, aceitar os termos de uso e a política de privacidade, e agora aqui ela não é obrigatória, tá? Se você tem interesse de ser membro, de ser parceiro, de receber notícias sobre atualização, marque isso aqui, submite, o e-mail que você informar aqui será o e-mail que você receberá um link dessa forma aqui, tá? Ok? Onde você vai clicar aqui e o sistema vai abrir para você o guia do Swibock. 335 páginas. Ok? Então, esse cara aqui, ele é o guia. Então, o Swibock, ele pega a engenharia de software e divide ela em conjunto de áreas de conhecimento, que ele chama lá, sabe? Área de conhecimento. Então, essas áreas de conhecimento, ela abrange desde a codificação em si até a gestão de projetos. Ao todo, são 15 áreas, beleza? 15 áreas de conhecimento. As áreas são essas daqui, ó. Por que eu estou
estou falando disso daqui? Porque se você perceber, a quinta área, que é a manutenção de software, está aqui, ó. A sexta área é a gerência de configuração de software. Para vocês terem uma ideia, nós juntamos duas macro-áreas gigantes em uma disciplina de 40 horas. Então, assim, não dá para esmiuçar isso daqui, mas dá para a gente fazer um bem bolado. Entendeu? Então, a gerência, a manutenção de gerência de configuração e manutenção de software, ela é a área 5 e a área 6 de conhecimento do SWIBOK. Ok? Então, ele é bem bacana. Ele abrange, no primeiro capítulo, requisitos. O que é requisito de software? Lembra que vocês tiveram uma aula de engenharia de requisitos? Lembra? Sim. Lembra, né? Agora eu vou mostrar um negócio para vocês. Ó. Olha só que massa isso daqui, ó. No primeiro período, você tem uma disciplina de engenharia de software, para poder te dar uma noção do que você tá, do que te espera para frente. Beleza? No próximo período, você tem uma disciplina de engenharia de quê? De requisitos. Olha só. Requisitos de software, projeto de software, construção de software, teste de software, manutenção de software, gerência de configuração, gerência de engenharia, processos de engenharia de software. Vocês não têm uma disciplina nesse semestre chamada processo de engenharia de software? Ferramentas e métodos de engenharia de software, qualidade de software, vocês têm uma disciplina de qualidade de software. Práticas profissionais, né? Boas práticas. Economia da engenharia de software. Aqui eu traduzi ao pé da letra, pessoal, me desculpe, tá? Mas a gestão, essa economia aqui é a gestão financeira, tá? Do sistema. Aqui apresenta fundamentos, para você entender todo esse guia aqui, você tem que saber dos fundamentos de computação, fundamentos de matemática e fundamentos de engenharia. Então, se eu montar hoje um curso de engenharia de software, eu tenho que olhar para qual guia? Esse cara. Esse cara, ele vai me dar a maioria das minhas disciplinas no curso de engenharia de software. Tipo assim, 70%. Entendeu? Então, trago verdades, beleza? Por mais que você ache que isso daqui são muitas áreas, mas não é, porque a ciência da computação, ela é gigante, cara. É, assim, a magnitude que está envolto a desenvolver um software, cara, ela é gigante. E quando eu falo desenvolver um sistema computacional que envolve software e hardware, aí isso daí, cara, vai no exponencial, entendeu? Ok? Então, a diferença disso daqui, cara, é a diferença muito grande. É tipo a diferença de títulos entre alguns times aí no futebol. É gigante, cara. Entendeu? Então, temos que trabalhar em cima desse aspecto. A próxima verdade do SWIBOK, ela ajuda a criar perfis profissionais e de formação. Por exemplo, analista de desenvolvimento de sistemas. Se eu vier aqui no SWIBOK, eu vou pegar algumas áreas dessa daqui, ó, entendeu? E vou dizer que o cara, ele é analista e desenvolvedor de sistema. Qual área que eu preciso pegar? Construção de software, requisitos de software. Se eu pegar essas duas áreas, eu consigo criar um analista e desenvolvedor de sistemas. Ok? Então, ele ajudou demais na parametrização de quais são os perfis que eu consigo estar trabalhando dentro da engenharia de software, entendeu? Então, se hoje você divide programador, é diferente de analista, que é diferente de analista e desenvolvedor, se hoje tem full stack, se hoje tem um cara que é de DevOps, se hoje tem um arquiteto de software, se hoje tem um engenheiro de software, todos esses caras só existem graças a essa divisão aqui, ok? Esse guia também fornece insumos para aplicação, ok? Desde em projetos pequenos até projetos gigantes na engenharia de software. Por mais que você fale assim, eu vou fazer só um sisteminha, e você vai entender mais para frente na sua vida que não existe sisteminha, ok? Esse cara te ajuda, você tem que pelo menos passar um olho aqui. Mesmo você falando assim, eu não vou fazer toda a parte de teste de software, mas você tem que saber que existe. Vou fazer teste de software quando meu sistema for muito grande. Beleza, cara, fica a decisão sua. Entendeu? Mas aqui te dá um mecanismo, uns insumos suficientes para você aplicar. Tanto em pequenos projetos, quanto em médios projetos, quanto em projetos complexos da engenharia de software. E dentro de cada caso desse cara aqui, ó, existem outros guias, tá? Que esmiuçam isso daqui.
Entendeu? Na parte aqui, ó, de gestão da qualidade de software, cara, existe uma I3E inteirinha só para esse cara. Existe o CMMI, existe o MPSBR, existe uma série de coisas aqui só para tratar a qualidade de software. Ok? Então, esse cara aqui, ele aprofunda? Não, ele não aprofunda. Ele te dá um guia de conhecimento do que você precisa saber e correr atrás para você desenvolver um sistema. O próximo aqui é que cada área que foi apresentada ali atrás, ela desempenha um papel fundamental para o sucesso de um projeto de desenvolvimento de software, ok? Cada área do conhecimento pode, e na verdade tem, tá? Suas próprias especializações, como outros guias, como eu acabei de falar, vide a qualidade de software, ok? Então, qual que é o objetivo disso tudo? Qual que é a verdade disso? Que se eu conseguir aplicar isso, eu tenho uma minimização, uma mitigação considerável dos meus riscos de projeto, de desenvolvimento de software. Ok? Então, independente de qual que é o seu objetivo hoje, nessa aula, onde é que você esteja na sua carreira, se você já ouviu falar, ótimo, mas se você nunca ouviu falar, cara, sugiro que você baixe esse cara lá no site da I3E, do Suiboc, ok? E pelo menos leia, passa a vista, entendeu? Dá uma olhada nesses caras aí. Ah, tá difícil porque tá em inglês. Procura algumas traduções aí, já deve ter algumas versões. A versão de 2004, ela tá toda em português, então, mesmo não tendo todas as macro áreas, mas a de 2004 já é um norte muito grande, e eu sugiro que vocês façam essa leitura aí, ok? E aí, eu acho que eu fiz foi duplicar aqui, né, cara? Então, o download é nesse link aqui, tá? Se você quiser clicar aqui, ou se você digitar lá, igual eu falei para vocês viram, digitei lá no Google, né, Suiboc. Digitei esse daqui, o segundo link já é o de download. Lá no Suiboc, então, atualizado, ele tem essas áreas aqui, ó. Né? Eu tenho a parte de fundamentos de requisitos de software, e lá dentro ele trata da definição de um requerimento de software, de um requisito de software, ele trata sobre produto e processos de requerimento de software, sobre requisitos funcionais e não funcionais, sobre algumas coisas que você tem que ficar de olho de tecnologias emergentes, sobre como que eu posso quantificar esses requisitos funcionais e não funcionais, e ele fala um pouco sobre análise de requisitos e sobre sistemas de requisitos de software, ok? Então, esses são os capítulos que tem dentro dessa área aqui. E aí ele vai fazendo isso até chegar em algumas ferramentas. É assim que ele divide, por exemplo, a maturidade requisitos de software. Então, tem esse capítulo lá que tem essas seções. Lá dentro de requisitos de software, tem isso daqui e tem essas seções. Tem a parte de licitação de requisitos, tem a parte de análise de requisitos, especificação de requisitos, validação de requisitos, considerações práticas, né? O que você tem que ficar de olho na hora de realmente pôr a mão na massa. E lá ele te fala que você tem que correr atrás de algumas ferramentas para poder te apoiar na engenharia de requisitos. Quais ferramentas que você tem aqui? Ferramentas de gestão, você pode ter aqui ferramentas de diagramas, né, tipo o Asta, né, tipo, sei lá, né, tem algumas ferramentas aí que você faz alguns diagramas, diagrama de uso, caso de uso, diagrama de sequência, diagrama de classe, eles te ajudam nisso daqui. Existem alguns softwares hoje que te ajudam a modelar isso. Então, isso aqui eu coloquei só como um exemplo para vocês, como que ele faz o trabalho lá dentro. Para cada uma dessas áreas aqui, ó, eu mostrei ali naquele slide o requisito de software, certo? Mostrei só esse. Só esse daqui é esse tanto de coisa aqui. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Então, a nossa aula vai parar por aqui para poder não ficar cansativo na primeira aula e vocês saírem da minha aula me odiando. Ok? A ideia não é essa. A ideia é fazer vocês amarem a nossa bela aula de manutenção e configuração de sistemas. Então, eu vou interromper agora a gravação e vou abrir para dúvidas de vocês, tá? E aí a gente parte para o encerramento da aula de hoje. Obrigado a todos.